Ele não parecia um monstro, não tinha aparência assustadora, não vivia escondido em becos escuros e não se apresentava como uma ameaça. A gente vai falar aqui sobre um cara que teve uma história chocante chamado Ted Bundy. Eu vou passar a palavra para ela e a gente vai interagir esse vídeo juntos, tá? Pode falar. O Ted, ele nasceu em novembro de 46, em Vermont, nos Estados Unidos. E ele não usava esse sobrenome, Bundy, porque ele nasceu já numa família um pouco disfuncional, que ele acreditava que os avós deles eram os pais dele. Na verdade, a irmã mais velha, que ele considerava como irmã, que era a mãe. E futuramente a mãe dele casou com o Johnny Bundy, que é onde ele usa esse sobrenome. Ele usou o sobrenome até o fim da vida dele. E olha o que é engraçado. A pessoa convive como se fosse a irmã dele o tempo inteiro, mas que na verdade era a mãe A do mãe dele. cara. Isso aí, Avós eram os pais, né? Que ele descobriu só com 21 anos que a mãe dele, na verdade, era a avó dele. Então ele viveu a adolescência e quase o início da vida adulta, né? Achando que a mãe era a avó, que a avó era a mãe e a mãe era a irmã. esse detalhe que a gente está passando para vocês não explica os crimes que na verdade, que ele cometeu, mas mostra o círculo, né, de mentiras que ele viveu ali no passado. Portanto, pode ser que isso ocasionou ele ser a pessoa que ele foi, né? Ou seja, ter aquele instinto primata de quando ele, né, cometia ali os atos dele, ele via basicamente a irmã dele, não era Eu isso? acho que não justifica, mas a gente entende um pouco porque ele veio de uma família muito disfuncional. Ele provavelmente criou uma revolta ali, porque ele foi enganado a vida dele inteira. Ele achava que era uma coisa e era outra. Então isso pode, como se fosse um gatilho para ele. Não justifica, jamais, mas pode ser um gatilho para ele pelas coisas que ele fez. Desde jovem, tá, pessoal? Ele tinha comportamento muito incomum. Um exemplo, ele era muito isolado, ele tinha ele adorava fazer manipulação, ele também gostava muito de violência. Contudo, isso meio que foi moldando ele ser o cara mais temido ali dos Estados Unidos, né? E o que que você acha sobre No isso? início ele era muito, no início da vida ele era muito recatado, muito isolado, mas depois ele começou a vestir uma outra face ali. Ele virou extremamente articulado, charmoso, ele era considerado um homem bonito. Então era um homem que não Ele era causava muito desconfiança, porque ele era muito articulado, bonito, simpático, comunicativo, né? comunicativo, ele era envolvido com política, ele já era formado em psicologia, ele fazia direito, então era uma pessoa inteligente. Então ele não tinha nenhum estereótipo de serial killer, nenhum estereótipo de uma pessoa que vai te matar. Tanto que ele usava, né, do charme dele, ali no na universidade, ele usava, pedia ajuda, ele me ajuda ali a guardar o livro, e aí pegava a pessoa e matava a pessoa ia ajudar. A pessoa não tem cara de bandido, não tem cara que vai te É matar, ela ia te verdade. ajudar. Então ele vestiu essa outra face de super simpático, articulado, para poder atrair as vítimas dele. E o engraçado é que ele usava essa técnica, né, pessoal, de das pessoas não ver ele como um dos maiores serial killer que teve ali nos Estados Unidos e via ele como uma pessoa muito educada, comunicativa, prestativa e era formado, né, pessoal, em psicologia, né? E Psicologia, fazia cidadão. direito ainda, pessoal. Olha que loucura que é esse cara. É simplesmente fascinante a história dele. E ela vai dar um pouco mais de detalhes porque realmente é algo que me surpreendeu muito, tá? As mulheres que ele atacou, todas tinham um perfil muito parecido. Todas eram jovens, mais ou menos ali universitária, idade de universidade. Todas tinham o cabelo repartido no meio. E esse detalhe era um perfil das mulheres, né, que ele atacava, mas também era muito parecida com uma namorada dele.
A antiga Sim, uma namorada, antiga né? namorada que deu um pé na bunda nele. Então ele ficou muito frustrado com essa menina e não é uma desculpa, não é uma justificativa, mas ele sempre atacou as mulheres. Todas as 30 mulheres que ele confessou depois têm esse mesmo perfil. São todas parecidas nesse sentido. Isso 30 que supostamente chegou a uma conclusão que foi 30, mas pode ser que tenha sido muito mais que 30, né? Eles acreditam que foram mais de 100, mas ele confessou 30. Olha para você ver, pessoal, 30 mulheres que basicamente ceifaram a vida delas, né? Esse cara foi muito articulado, ele foi muito comentado. Gente, você jamais, se você vê ele assim, nos dias atuais, comunicativo, com duas faculdades, você ia suspeitar de um cara como esse? Extremamente articulado, dentro Parece. da política, então ele conhecia pessoas influentes. Então eu jamais ia imaginar que ele ia ser um serial killer tão cruel igual ele era. Lá, E, e o que que acontece, pessoal? Ele começou, né, a ganhar notoriedade ou começou a todo esse desfecho dessa situação em 1970, tá? Onde aconteceu o primeiro ato ali e tudo mais. Você consegue abordar aí quem que foi? foi em 74 que 74, perdão, começaram tá, pessoal? lá em Washington. E detalhe, ele matou em diversos estados diferentes. E, E e o doido é que, igual você falou, ele passava de estado em estado para não chamar atenção. Será que era isso? sim, e como não tinha comunicação, e isso foi uma das grandes falhas ali para pegar ele, que demorou tanto para pegar, porque não tinha comunicação entre um estado e outro. Mesmo que os crimes tinham o mesmo padrão, né, o mesmo padrão de idade, mesmo padrão de aparência, só que um estado não comunicava com o outro, então eles não ligavam que era a mesma pessoa. E sabe como que ele abordava essas pessoas, tá, pessoal? Pedindo ajuda. Então, ele chegava para uma moça, por exemplo, na beira da estrada, da rua, enfim, da avenida, e pedia uma determinada ajuda. Portanto, no final desse desfecho, a polícia meio que foi linkando os pontos ali, onde o Ted, as vítimas, não, as pessoas que estavam ali ao redor, passaram ali, alegou que ele se chamava Ted e pedia ajuda a essas pessoas. E daí começou todo esse desfecho, nesse jogo de cintura todo aí, né? Sim, 14 de julho de 74, lá em Washington, eles estavam num lago, numa festa lá que tinha, e tinha várias pessoas jovens, ele também estava. Então, ele usava um gesso, tipo uma tipóia falsa, e pedia ajuda. Ele abordou duas meninas pedindo ajuda com essa tipóia, para eles ajudar a guardar o barco que ele usou lá no dia do rolê que ele tava. E nisso, pegou as meninas e mataram. Então, ele usava de forma mais: Ô moça, vem cá, você me ajuda aqui? Meu braço tá machucado? Me ajuda a colocar aqui no carro? A menina ia, né? De dia. Lugar público tá cheio de gente. Você vai imaginar que alguém vai pegar e te É matar? verdade. Jamais. É verdade. Olha para você ver como o cara tinha um jogo de cintura totalmente articulado em tudo que ele Ele fazia. planejava, né? E o detalhe, tá, pessoal, que se a mulher dele, é porque ele era casado, tinha um filho, né? A gente não tá tentando adiantar a história, mas a gente tá tentando reformular tudo para que você entenda esse caso. Na verdade, Mas, não tinha filho. A menina tá, que ele casou, que que tinha. tinha uma menina, uma É, enteada. isso, então é um padrasto, né? Ele É era um padrasto. padrasto. E daí ele tratava, né, o filho dele muito bem, a filha, e tratar a esposa muito bem e fazia esse golpe aí em outros estados, eu acho que para não chamar atenção. Isso foi a coisa mais louca que eu já vi em toda a minha vida, foi esse caso, tá, pessoal? Porque realmente é um cara bizarro e ele dirigiu um Fusca, Ele né? dirigiu um Fusca. Imagina, um Fusquinha dominado ali pelo Um mal, né? Fusca marrom que ele dirigia. É. É. E ele fez isso. Ele fez isso em Washington. Depois foi para Utah, que ele mudou com ele e a família dele. E lá ele começou a fazer também da mesma forma. Mas me explica, no caso, quando ele ia para outro estado, a família dele ia E ia junto também? sim. Mas ele ia para cometer esse ato ou ele ia para emprego?
sei lá, alguma coisa assim. Eu Seu ponto de acredito vista? que ele usava justificativa, ele era muito envolvido com política. Então, Ah, tá, ele tava tendo ali uma eleição, uma época ele ia para ajudar no partido voluntariamente. Ele ajudava em vários partidos de forma voluntária. Então, ele ficava nessa mudança, sabe, de estado. E também, E isso, tá, pessoal, dificultava muito as investigações da polícia. Porque como que você iria linkar uma pessoa que cometeu um ato aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. No nosso Brasil, cometeu um ato em Minas Gerais e apareceu lá na Amazônia. Então, para a polícia fazer todo esse jogo de cintura, era muito difícil, ainda mais naquela época que não tinha tanta inteligência para poder ajudar, não tinha, né, uma equipe mais especializada, porque era tudo, tava tudo muito recente, tá, pessoal? Eu acho que a era industrial, não, a era industrial era mais no passado, né? era antes. Era bem antes. Mas, por exemplo, ele saiu em Washington, aí as meninas falaram, não, porque foi um TED e tal, dirigiu um Fusca, não sei o quê, beleza. Aí ele foi para Utah. Então, outras pessoas teriam que, tipo, conseguir ver ele para poder divulgar para a polícia começar a procurar. Só que o TED de Washington não necessariamente era o TED de Utah, mas era o mesmo. Só Era que o eles mesmo. sabiam que era o mesmo. Então, ele atacou em 4 estados: Utah, né? Colorado, Colorado, Idaho Idaho. e Flórida. Olha para você ver, pessoal, totalmente lugares diferentes um dos outros ali. E como que a polícia, até mesmo era policiais diferentes, né? Então, até fazer todo aquele manejo para descobrir que é uma determinada pessoa é muito difícil, pessoal. Às vezes a pessoa nem sabia que lá no outro estado tinha desaparecido 3 meninas. Eles não estavam nem sabendo que estava acontecendo essa onda de desaparecimento. Só ia saber quando começasse a desaparecer lá no estado que da jurisdição deles, né? Só que teve um caso dele que deu errado. E foi aí que ele começou a ficar visado na polícia. No caso da Carol, né? Isso, porque ele foi tentar, né? Ele abordou ela como se tivesse algo errado no carro dela, como se ele fosse um policial. Olha para E você chamou, ver a articulação do cara. e chamou ela para ir até o carro dele, para poder ver, né? Mostrar os documentos, enfim. E ela foi até o Fusca dele e ele tentou atacar ela, algemar, e ela conseguiu sair. Ela conseguiu correr, né? E aí ela conseguiu Ela sobreviveu, denunciar, né? sobreviveu, conseguiu denunciar para a polícia. E com isso Começaram a começa a fazer fazer as buscas, que aí isso. fez um retrato falado e tal. E aí ele começou a ser procurado, né? Mas aí aquele retrato falado bem zoadinho, Bem no né? início. Bem no início. Bem, Então, ele chegou a cometer muito mais coisa, tá, pessoal? Então, até a polícia chegar nele, cara, ele cometeu diversas coisas que vocês não têm ideia que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes eu peço a vocês para deixar seu like e se inscrever no canal, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que esse canal vai ajudar você a mergulhar nessas histórias bizarras, tá? Então, dando continuidade aqui, tá, pessoal? O que mais que a gente poderia falar sobre ele? A gente falou da Carol, dos estados, né? eu acho válido a gente seguir agora como ele foi preso. Que ele foi preso, ele tava andando ali numa blitz, a polícia parou essa blitz e viu que ele parecia com o retrato falado que a Carol tinha falado. E aí eles pediram para ele abrir o carro e viram muitas coisas, viu algema, corda, fita, Típico uma coisa é, pessoa, né, que vai teria, né? exatamente. E aí ele foi preso por causa do sequestro da Carol. Não foi nem por causa de nenhuma morte ainda. Ele começou só por causa dessa tentativa de sequestro dessa menina. Então, com isso, que aí começaram a linkar ele com os assassinatos. Só que ele fugiu. Entendi. Ele conseguiu dar essa fuga, né? Ele fugiu 2 vezes, inclusive. E um dos capítulos mais absurdos da história do Ted Bundy aconteceu no Colorado, tá, pessoal? Durante uma audiência, Bundy conseguiu permissão para atuar em sua própria defesa. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Ted Bundy foi basicamente o seu próprio advogado quando estava sendo sentenciado pelo juiz. Olha que Pra viagem. você ver o tamanho da manipulação que esse cara tinha. Porque
Ele nem era formado. Ele não era formado. Ele era psicólogo, ele não era advogado. Ele estudou, ele começou a faculdade de direito e ele conseguiu o aval para se autodefender no tribunal. Olha, Porque ele julgava todos os advogados que eles não eram capazes de conseguir tirar ele de lá. olha para você ver. E teve um caso, tá, pessoal? Isso depois que ele foi. Aliás, a gente vai ir por pautas para que você entenda. Mas para você entender o jogo de articulação que ele tinha, o cara foi o seu próprio advogado, cara. Pensa É nisso, gente. inacreditável. É inacreditável, tá? E daí, o que mais que a gente pode falar sobre ele aqui? Tipo assim, porque isso foi fantástico, né? Só do cara. Ele se autodefender. Mas eu acho que isso também foi um meio dele conseguir fugir, porque como ele era o seu advogado, ele tinha acesso à biblioteca lá do júri. É, Então ele ficava meio que sozinho, não ficava igual os outros presos, esperando pra ser julgado, né? Ele não usava algema. Então ele tava ali no cômodo, que era a biblioteca, e com isso ele simplesmente pulou da janela, e deu eu, fuga. saiu, Vazou. perna pra quem tem. É, Isso aí foi a primeira fuga dele e com certeza ele quis usar dessas regalias, né? Porque se ele era um advogado, ele tinha que ter acesso aos livros, acesso ao caso dele, então ele ficou meio que solto. E detalhe, tá, pessoal? Isso foi a primeira prisão dele. A segunda prisão dele foi o seguinte: ele foi pego, foi preso. E daí, o que que o danado do homem fez? Ele basicamente emagreceu a ponto de passar num buraco. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele emagreceu, Raquítico. ficou raquítico, ficou só a caveira mesmo e conseguiu passar no buraco, dando fuga novamente. Segunda fuga. Olha, cara, esse cara, ele realmente ele deveria ter sido comentado. Porque não é algo que você vê assim, né, E o constante. impressionante que nas entrevistas que tinha, porque foi muito televisionado, né? Ele foi muito televisionado. Ele ria e ele falava: Não, eu sou inocente. Isso é um profundo erro. E muito assim, muito simpático, como se não fosse ele que tivesse matado 30 mulheres, não fosse ele que tivesse feito a maior atrocidade ali. Tranquilo. Ele era muito, muito frio. E olha um outro detalhe, tá, pessoal? Em 1978, na Flórida, ele basicamente entrou em uma universidade, tá? E começou a agredir geral, todas as mulheres, sem pé, sem cabeça. Tipo assim, surtou e começou a agredir todo mundo. Olha a mente do cara. Esse parece que foi o mais cruel que ele fez, assim, um dos atos mais cruéis, que foi numa fraternidade, então tava todas as meninas ali dormindo, tiveram duas que morreram, né, as outras conseguiram, mas essas duas que morreram, elas nem tiveram chance de defesa, estavam dormindo. Ela Elas estava gravemente feridas, né? não, elas morreram na Instantâneo, né? instantâneo, elas não conseguiram nem se defender. Elas não tinham nenhum indício de luta, sabe? De tentar de se defender. E elas foram mortas a sangue frio mesmo. E eram pessoas assim que ele não conhecia, que ele não tinha nenhum vínculo, só tinha ali o estereótipo que ele gostava, né? Que ele se julgava ali, ou que ele não gostava, que ele tinha um ódio, não sei. E ele foi lá e matou. E o Simplesmente pelo prazer de engraçado, matar. olha para vocês verem, isso aí foi cruel, né? Eu acho que foi Então, um dos casos mais cruel que ele cometeu. O cara já era todo estranho. Mas assim, isso só mostrou e alimentou mais a psicopatia dele, né? Ele começou a ficar muito mais agressivo, ele começou a ter esse fetiche cada vez mais apurado, ele sentia prazer em fazer tudo isso. Então, tudo isso foi levando em consideração, né? A polícia ali foi fazendo a investigação do caso e foi linkando ali, mas é um cara que totalmente, cara, ele é bizarro, tem tá? algumas teorias que falam que ele tinha dupla personalidade, porque ele mudava muito a feição, ele era uma pessoa muito. Era tipo camaleão, sabe? Quando ele fugiu da cadeia, ele passou diversas vezes pelo policial porque ele estava totalmente diferente, muito magro, mudou a barba, mudou o cabelo. Aí ele ficou anos, ele ficou, acho que, se não me engano, 2 anos fugido, porque eles não achavam ele. E ele era
tem também uma carta que ele escreve pra, se eu não me engano, uma namorada, uma esposa que ele casou no julgamento também, que ainda tem esse parêntese ainda. Isso, Ele olha, casou gente. no julgamento. E aí ele E detalhe, recebeu tem cartinhas lá várias. dentro. É E um dos serial fãs. killer que mais recebeu carta, assim, da história, é ele. Pessoal, se liga só. Gente, vocês têm noção que um cara que cometeu as coisas que ele fez, ele recebia carta de mulheres, De amor, de amor na ele prisão, matou pedido de mulheres. casamento. Ele matou mulheres, né? Violentou as meninas. É, E isso foi. E não é falar que ninguém sabia o que ele causou, porque foi um caso totalmente midiático. Foi muito televisionado. O julgamento inteiro dele foi televisionado. e o detalhe, tá, pessoal? Em 1978 ele foi preso novamente. Olha para você ver toda a história desse cara. Em 78 ele foi preso porque ele estava dirigindo um carro roubado. Aí ele foi pego ali na Blitz, né? A polícia foi, parou e identificou ele, tá? E, e aí a polícia não sabia que era o Ted, tá? Mas aí depois eles, né, foi, né, como é que eu falo? Eles foram reformulando e deduziu que era o cara que tinha fugido lá. Se ligou? Então, é um caso, cara, que realmente chega a ser triste, né? Mas ao mesmo lado, ele é fascinante porque o cara é totalmente articulado. O É cara porque é uma pessoa totalmente inesperada, imprevisível. imprevisível no sentido de você nunca vai esperar que a pessoa nesse perfil faça algo desse tipo, né? A gente estereotipa muito um assassino, uma pessoa muito mal, já com uma cara brava, e ele não era assim, ele era simpaticíssimo. E detalhe, tá, pessoal? Agora a gente vai entrar nesse contexto que ela falou dele receber cartas na prisão. Então, o cara cometeu tudo isso, ele casou lá dentro, né? Sim. Provavelmente ele conheceu alguém doido tanto quanto ele, porque eu acho que é o termo correto de ser usado. E ele recebia diversas cartas lá dentro de amor, de pedido de casamento, de pedido de namoro, de você ter aquele relacionamento, né? Que eu não sei se lá nos Estados Unidos naquela época tinha, mas de você ter o relacionamento íntimo ali e tudo mais. Então, era um cara que, com esse contexto, tinha fãs. Olha Tinha muitos fãs. que louco, né, velho? Muito louco. Essa menina que ele casou com ela era uma menina que eles já se conheciam, só que ela acreditava, assim, firmemente que ele era inocente. Ela não acreditava, ela acompanhou todos os julgamentos e ela foi uma testemunha a favor dele. E na hora que ela estava sendo questionada, né, sendo interrogada, ele foi e pediu ela em casamento. E como tinham juízes ali, o casamento foi feito. Coincideu. O casamento foi feito. Coincidiu. Ele estava casado. Olha aí, olha que viagem. E depois ele recebeu sentença final, né? Ele não foi pena de morte? Foi Não, pena de morte. foi pena de morte. Ele mesmo que se julgou, ele mesmo que se defendeu novamente, ele foi seu advogado. Só que Foi um espetáculo nacional, inclusive, né? foi Lá muito na época. midiático, foi bastante midiático, só que tiveram muitas provas, e uma das provas a prova que realmente condenou ele à morte foi a mordida, porque ele deixou mordida nas meninas lá da Flórida, lá da fraternidade, e fizeram a comparação, né, da arcada com a mordida que estava lá. E os policiais, quando iam falar de como eles acharam ali a área do crime, né, como que estava a situação, ele fazia questão de interrogar eles pedindo todos os detalhes. Ele se mostrava muito feliz, sabe? Muito satisfeito daquilo acontecendo. É como Ele se queria, tipo, você fosse. viu, mas como que ela tava? Qual que é a marca que ela tinha? Ele fazia questão, ele queria ouvir aquilo de novo. Isso é muito um padrão do serial killer, como se fosse um troféu para ele, né? Alguns pegam algo da vítima e outros voltam ali na cena do crime. Outros gostam de reviver aquilo. Então ele gostava, ele fazia questão que o policial descrevesse de forma mais detalhada possível como que eles viram ali. E aquela atrocidade toda.
E a Lisa, tá, pessoal, que foi identificada ali com a mordida, ela. Aí o que que acontece? A polícia fez, meio que contextualizou o caso, né, com a Lisa, com o retrato falado da ex-esposa, né, no caso, Tá. que aí a ex-esposa foi lá, falou, ó, eu tô achando que esse aqui é o meu marido, né? Ela fez uma ligação, porque quando mas isso foi antes, né, foi quando ele estava sendo procurado lá, na primeira prisão dele, ela fez uma ligação e falou: "Olha, eu acho que o Ted do Retrato Falado é meu marido, porque eu vejo ele com essas coisas estranhas no carro e tal". Só que eles não levaram em consideração. Ele não foi preso por isso, ele foi preso por causa do sequestro, claro, mas foi quando eles viram lá na Blitz. Foi por isso que ele foi pego a primeira vez. E aí ele foi condenado à morte em todos os estados. Aí, para vocês verem. Ele foi condenado à morte 4 vezes. Só que Gente, é a história mais chocante que eu já vi em toda a minha vida. O cara era totalmente articulado, manipulador, foi seu próprio advogado, né, na sentença, fugiu da prisão diversas vezes, chegou a emagrecer tanto para caber ali num buraquinho que só ele cabe, né? Porque eu acho que nem minha cabeça passa no buraco que ele passou, é um sinceramente. corte mesmo, É bem pequeno. um quadrado muito pequeno. Além do mais, cara, ele recebeu diversas cartas de fãs. Vocês E o têm pior ideia? ainda, mesmo ele sendo condenado à morte, ele continuou negando. Ele não se considerou, ele não confessou Só como no final. só no final. Aí a execução dele foi adiada por várias vezes. Ele sempre conseguia alguma forma de adiar essa execução. E aí ele pediu o adiamento, né? Não deu certo, aí ele pegou e se propôs a dar uma entrevista. Ele deu uma entrevista para um jornalista, ele falou mais de 100 horas, ele contou tudo, ele contou aonde estava, ele contou que tinha cabeça das vítimas. Eu não sei, porque eu não sei se pode falar cabeça aqui, A gente. cabeça, falei que, enfim, É, mas que tinha parte das ó, vítimas no apartamento dele, e ele também falou onde que estava, onde que ele tinha enterrado, né, os ossos e tal. Aí realmente estava. Aí que foi que descobriram essas 30 mulheres aí. E ele confessou, tipo, um dia, uma semana, não sei, antes dele ser executado. Foi lá em 89. E ele foi julgado em 78. Então ele ficou esse tempo todo tô- tentando adiar a morte dele, né? Tentando. É, mas ele a, tava manipulando o jogo, né? mas continuou manipulando. Ele estava É, tentando perdão, né? Para ele sair incondicional e não ser executado. Só que aí, infelizmente, ou não deu felizmente, não certo, deu certo. pessoal. Não deu certo. Então, é um caso extremamente bizarro, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!